Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Orley, aquele nosso bate-papo semanal quando falamos sobre empresas, empreendedorismo, gente que cresce, dá emprego e cria o desenvolvimento, promove o desenvolvimento. E para levar alguns esclarecimentos até vocês, tudo que gira em torno dessa coisa de Black Friday, de promoções de internet, de e-commerce, principalmente, nós vamos abordar aqui em nosso programa de hoje. E nós trouxemos aqui para a nossa bancada, com muito prazer, a Mirelle Máximo, que é mentora de empreendedores, especialista em e-commerce. Prazer. Prazer, Mirelle, é um prazer muito grande. E o doutor Sebastião Barbosa, do escritório Procede, especialista, entre tantas outras coisas, em direito do consumidor. Sebastião, é um prazer muito grande. Muito obrigado, Orley. O prazer é todo. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Mirelle, como é que é essa história de e-commerce? Como é que você entrou nisso? Como é que funciona essa coisa no comércio? Que hoje é tudo e-commerce. Tudo é e-commerce. E-commerce, antigamente, o pessoal falava que era uma loja virtual. Porém, mudou-se tanto que hoje o e-commerce ele é um modelo de negócio, de compra e venda de produtos físicos na internet. Então, hoje a gente considera canais de vendas que transformam-se em e-commerce. E ali tem rede social, tem loja virtual, marketplace, o próprio WhatsApp. Então, as empresas que trabalham com essas ferramentas, com esses canais de vendas, eles têm um e-commerce. Então, necessariamente, não é só a loja virtual. São as vendas digitais, né, que hoje são uma obrigação para quem deseja vender. Exatamente. Então, o produto físico hoje, ele precisa estar no digital, porque sempre tem o vendedor e tem o comprador. Então, é um modelo de negócio que vem crescendo a cada vez mais. As pessoas estão conscientes dessa facilidade que é poder comprar e receber em casa, tranquilamente, sem perder tempo indo na rua buscando pelo produto. E, Mirelle, como é que é preparar o negócio digital para não virar uma ferramenta de golpes? Quais os cuidados que tem que ter? Dificilmente não vai transformar num e-commerce, porque hoje praticamente tudo você precisa do digital para poder mostrar esse produto, conseguir clientes. É muito difícil, porque quem hoje vende produto físico, ele tem que ter ferramentas para divulgar. Claro, Então, claro. acaba que o e-commerce está dominando todo o varejo. Então, eu não vejo assim como que eu vou fazer para não se tornar um e-commerce. Acaba se você trabalhar pelo WhatsApp, é um e-commerce. Se você trabalha numa rede social, é um e-commerce. Porque eles se tornaram canais de vendas de um modelo de negócio no digital, que é compra e venda de produto físico. Doutor Sebastião, tem 3 perguntas que se deve fazer antes de comprar. Isso aqui eu tirei de um levantamento que a Fundação Getúlio Vargas fez. São os seguintes: eu posso comprar? Analise sua situação financeira. Eu preciso comprar? Consumo consciente é sinônimo de planejamento, propósito e durabilidade. E quanto que eu posso gastar? Tem que olhar lá no bolso. É por aí, né? Sim, você comentou 3 pontos importantes, né? Porque o Brasil vinha de um histórico inflacionário altíssimo, né? E as necessidades básicas eram prioridades exatamente, alimentação, moradia, né? Quiçá tivesse todos os automóveis como tem hoje, né? Vou dar um exemplo clássico, né? Você passava em frente a uma obra, uma construção civil há 20, 30 anos atrás, você via um punhado de bicicleta, né? E motos, né? Hoje você vai a uma construção, é outro país, né? Quem nasce pós-inflação, mais recente, mas esse consumo ele vem se satisfazendo com a estabilidade econômica, né? Agora, o que nós percebemos é uma diversificação disso para produtos e serviços além daqueles de necessidade. Aí tem que se tomar cuidado com os excessos, né? Então, a gente satisfaz a uma vida que seja útil e satisfatória. E entra muita compulsão. A né, compulsão, que é domar. aquilo assim, né? Eu compro pela simples vontade de ter, às vezes nem preciso, né?
Então, essa é uma observação válida e vai de encontro à evolução econômica e social que nós passamos no Brasil nesses últimos 20, 30 anos. Né? O Procon de São Paulo ele soltou uma nota interessante que a recomendação de começar a pesquisar os preços desde já acontece porque não há tabelamento no Brasil e, por isso, é ainda mais importante conhecer os valores médios. Como é que é isso, Mirelle? Exatamente. O consumidor, ele vem cada dia que passa ficando mais consciente dos acontecimentos e mais conectado com as marcas que eles desejam comprar. Mas muitos desses clientes já fazem um acompanhamento dessa precificação com antecipação, para ver se realmente essa oferta que ela é verdadeira. Então, é muito interessante mesmo que as pessoas façam pesquisa, verifica se realmente aquele preço está dentro do esperado, se é uma oferta válida, para não ter surpresas. Porque o importante é você fazer uma compra consciente. Tem que ter um desconto que a gente sabe que no mercado existe um limite em cima daquela precificação. Então, se você encontra um produto na internet que o preço está muito abaixo de que outros players, vendedores estão vendendo, você tem que se preocupar. Porque se a gente entende que tem uma precificação muito baixa, esse fornecedor, esse vendedor, ele tem que ter feito uma compra muito boa com o fornecedor. Por quê? Porque é na compra com o fornecedor que o vendedor ele consegue ter uma margem para precificar, para ofertar com desconto. Então, é preocupante. Então, assim, essa necessidade de olhar a precificação com antecedência, ela é muito importante. E tem ferramenta para isso, né? Tem. À disposição aí na internet à vontade. Né? Exatamente. Doutor Sebastião, eu fiz uma pesquisa aqui que toda hora, todo dia, surge um golpe diferente na internet. São aqueles boletos fantasmas que de repente aparece, é o banco te oferecendo isso, é a concessionária te oferecendo aquilo. É um show diário. Se você recebe, show no mau sentido da coisa. Como é que o direito do consumidor vê isso? Recentemente nós tivemos... A gente tem um punhado, a gente sabe que tem um punhado de lei que previne isso tudo. Agora, o duro é botar essa lei para funcionar. Sim. Recentemente nós tivemos em São Paulo agora, né, as multas do Detran falsificado, né? Agora essa semana. Então, aí houve uma série de fechamentos de empresas com o nome Detran, ou seja, então começa na regulamentação, o direito cibernético, ele enfrentou primeiro as fronteiras, né? O direito cibernético tem fronteira. Quando você vai para a internet, diferente do direito penal, que é baseado no território e na prática da ação, o cibernético você não tem o espaço e o tempo que ele é realizado, porque você pode fazer aqui meio-dia no Brasil e ser meia-noite no Japão. Então, ele enfrenta essa questão do espaço e tempo do direito penal, mas o marco da internet, o marco dos crimes cibernéticos, ele vem para inibir a prática de fraude, que é muito comum a partir, Olê, uma observação importante, do registro da empresa na junta comercial. Porque a vítima ela não pode concorrer com o crime cibernético. A primeira coisa que ela tem que fazer é olhar se tem um CNPJ, que é obrigação, um ofertante, ter uma empresa estabelecida. Então, ele tem que ter um CNPJ, tem que ser obrigado à publicação desse CNPJ. A partir daí, há uma presunção de estabelecimento existente. Então, as juntas comerciais, a prefeitura, ao liberar o alvará, tem que ter uma prática de zelo e prevenção nessa atividade que se inicia. Então, não é só a lei. Os órgãos de autorização, fiscalização têm que estar mais atentos ao exemplo de São Paulo, que existiam várias empresas com o nome Detran. Então, não se deveria permitir, lá no nascedouro da empresa, o registro dela com aquele nome que confunde e facilita para o fraudador, para o estelionatário fazer o crime. A coisa começa no momento que você abre ali a página, você entra lá no Google, né? Detran. Aí chove aquele punhado de Detran da vida. Exatamente. Aí fica complicado. E o fraudador se beneficia disso porque há uma crença na oferta online, né, como a Mirelle estava explicando aqui, que virou uma cultura a compra virtual.
Então, há uma crença que eu comprando virtualmente eu recebo. E nessa crença navegam aí os estelionatários, os criminosos, e não só em compra e venda, mas cobrança de multa, água, serviços, né? Recentemente estamos discutindo os jogos, né? Os bets da vida que estão fazendo jogos online sem autorização. Então, a internet ela não pode se transformar num universo de bandidagem, né? Ela tem a sua terra sem lei, né? ela tem a sua grande utilidade, alcance fantástico, né? Ela transformou. Nós temos a era tecnológica que veio com o advento da internet e da telefonia móvel. Agora, o que nós temos que ter é a consciência desse adquirente, desse comprador, desse consumidor, e investigar. Hoje nós temos o site Reclame Aqui, temos os PROCONs da vida, temos como identificar se essa empresa é fraudadora ou não. Recentemente, numa experiência pessoal, eu vi um produto com preço muito baixo, né, em relação aos outros ofertantes. A hora que eu chego na pesquisa, no Reclame Aqui, mais de 500 reclamações lá por não entrega. Então, assim, há meios também. A internet ela publica o que é bom e o que é ruim. Eu tenho que saber se naquela opção que eu tive de pagar, de admitir uma compra, se eu também estou tendo a curiosidade e a ser espontâneo também, iniciativa de buscar mais informações para não entrar numa fria. Levante a mão aquele que ainda não caiu no golpe da internet. É verdade, né? É verdade. Eu tive um caso muito interessante a respeito disso, que eu imaginei que eu pudesse levar um golpe. Eu entrei num site e tinham patrocinado no Google a respeito de uma blusa muito específica que eu queria e eu não estava encontrando. E, de repente, eu encontrei aquela blusa. E foi tão imediato... A internet você não pode pensar. Né? Não pode. E eu olhei rapidamente o Instagram, vi publicação, vi stories, e olhei aquele site, aquele olhar nosso, né, mais técnico, falei, nossa, que bom. Coloquei lá o meu CEP, quantos dias? 7 dias chega. Fiz a compra, tudo normal. E depois eu esfriei a cabeça, falei, nossa, mas eu comprei de um site que eu não conheço. Deixa eu investigar mais. Quando eu vi, não era golpe, mas era um dropshipping. Ou seja, no carrinho ali, quando eu coloquei o CEP, traduz pra gente. Dropshipping significa que esse produto ele não está aqui no Brasil. Ele está fora, lá na China, praticamente. É drop internacional. Então, o vendedor no Brasil, ele é só um intermediador. Então, o que aconteceu? Ele fez muito bem feita a página, a loja virtual, mostrando que chegaria em 7 dias. Mas, na verdade, me chegou com 15 dias. Internacional. Porque era internacional. Assim, graças a Deus, né? Nesse momento, a gente pede a Deus para chegar a mercadoria. Chegou, tudo certo, tudo ok. Até recomendo mais a empresa para alguns valores mais específicos, mais ticket baixo. Mas a gente tem que ter esse cuidado mesmo, porque na emoção a gente não faz as pesquisas como o Dr. Sebastião falou. E hoje o que tem que fazer? Buscar, em primeiro lugar, comprar de sites que a gente conhece. Então, primeiro passo, plataformas grandes de marketplace, Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, Shopee, porque ali já tem um respaldo em cima dos próprios consumidores. E fora dessas plataformas, sinceramente, só loja virtual que já está acostumado a se comprar. Então, se você compra ali numa Fast, por exemplo, você tem que entrar, confirmar o domínio, fazer uma verificação muito a fundo em cima daquele site, para não ter a clonagem do site, para você comprar com segurança. O que tem de fraude, né, doutor? Muito. É muito fraude. E as pessoas têm que ficar muito atentas, principalmente pelas ofertas tentadoras, para não cair no golpe. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Perger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração.
com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira que veio para quebrar paradigmas. A gente entra principalmente no Instagram. No Instagram é uma fonte ali de... me perdoe a expressão, uma fonte de malandragem, né? Sim. De gente que se aproveita daquele fluxo gigantesco de pessoas que vão até ali. E são perfeitos, né? Ou quase perfeitos, né? Para enganar o pessoal. Sim. São sites assim maravilhosos, tal, que a gente tem que buscar o provedor, mas nem sempre você consegue buscar o provedor. Como o senhor disse, tem que procurar o CNPJ, tudo tal, mas de repente você não consegue chegar até esse CNPJ. A tentação é tão grande, entendeu? Que aquele valor joga para cima da gente, que você fica tentado. Como é que você consegue passar por isso, doutor? Existe um princípio no direito interessante, é o princípio da vitimologia, né? Que no crime de estelionato... Vitimologia, que é o crime, ele é um crime subjetivo. Sim. Ele não existe uma materialização de ofensa nele, né? Assim, não existe uma ferramenta, um instrumento, uma arma, né? Ele é um crime subjetivo pelo próprio convencimento, onde eu vou tentar te ludibriar, né? O artigo fala assim, obter vantagem ilícita mediante fraude, ardil, ou seja, tem que ser mentira. O que ocorre? Quando a pessoa vê uma oferta de uma bicicleta que custa 100 por R$30, ele não pensa, ele compra. Ele concorre com o crime. Por isso que é o princípio da vitimologia. A própria vítima concorre para a ocorrência do crime. De certa forma, é um receptador. Então, assim, o estelionatário quer obter vantagem ilícita mediante a mentira e eu quero cair na sua mentira. Eu também quero ter uma vantagem. Você entendeu? Então, assim, há uma esperteza parte a parte. Então, a gente tem na vitimologia, na ciência jurídica, que é a contribuição da vítima para a ocorrência do fato. Entendeu? Então, assim, mas isso não isenta ele de punição. Não, ele vai ser punido. Não quer dizer que ele vai afastar a punição, mas o prejuízo ele vai sofrer. Né? Porque certamente nem a punição será possível ressarcir desse prejuízo, porque a esfera penal e processual jurídica no Brasil é remoto. Né? Eu tenho casos lá na minha experiência profissional de danos sofridos na compra de veículos, né? Pelo portal LX, que há 3 vítimas, o que vende, o que compra e aquele que paga, né? Porque duplica as imagens, né? Então, assim, a fraude, ela é uma concorrência, essas fraudes que têm benefício financeiro muito grande, na sua maioria das vezes, pelo interesse e a falta de experiência do adquirente. Logicamente que eu estou falando do senso comum, certo. Uma pessoa que tem um conhecimento médio, né? Não estou falando de uma criança, uma pessoa que tem já uma noção de perceber que aquilo dali está fora do padrão, igual você falou. Né? Então, assim, há uma necessidade urgente de se instruir. Nós temos uma cartilha no nosso escritório, uma cartilha do consumidor, tem o site do consumidor, o Ministério da Justiça tem um órgão especializado na defesa do consumidor, ou seja, já tem muitos instrumentos informativos disponíveis para mudar essa cultura da oportunidade. A Black Friday, por exemplo, ela traz um punhado de oportunidade e traz um punhado de vítima exatamente por esse anseio de adquirir aquilo por um preço mais baixo. E pega uma turminha mais nova mesmo, né? Quem está querendo trocar o relógio, essas tecnologias inovadoras, né? Muita tecnologia disponível, celulares. É uma avalanche de ofertas. Pega uma turminha mais nova que está querendo trocar o celular, ou que não tem o celular. Você acha que ele vai ter o trabalho de pesquisar, saber se... Não vai. Ele vai no mais barato, depois vai se frustrar com a não entrega, ou com a entrega de outro, ou perdeu 100%, como eu tenho caso lá no meu escritório. A justiça, a nossa justiça, ela é leniente, doutor Sebastião? A defesa do consumidor, a Lei 8.078, ela tem um fundamento muito moderno. Né? Ela é de 1990, 8.078/90. Eu acompanho essa legislação porque eu já trabalhava no judiciário antes, eu comecei em 86. E quando ela veio, originária da Constituição de 88, ela trouxe um conceito muito importante que já é de origem anglo-saxônica, ela já tem nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, que é a hipossuficiência do consumidor na relação de consumo.
Entendeu? Então, o judiciário, baseado nessa lei, ela já reconhece Traduz isso pra a gente. hipossuficiência é que o fornecedor tem mais capacidade de poder econômico e informação que o consumidor. Uhum. Ele produz, ele sabe o que ele pôs, ele sabe o que compõe o produto, ele tem a informação, você não. Você está chegando do lado oposto da indústria, do fornecedor. Então, essa hipossuficiência é o desnivelamento entre o conhecimento do produto, preço e informações, aquele que vai adquirir. Se eu for comprar um celular, eu não entendo nada de celular. É. Então, em relação a essa informação do celular e ao preço e às condições de negócio, eu sou hipossuficiente, Entendo. eu sou menos entendido do Você que tem aquele. que confiar naquilo. Eu tenho que né? confiar. Então, esse reconhecimento traz alguns benefícios. Inversão do ônus da prova, ou seja, quem tem que fazer a prova de que o produto é eficaz é o fornecedor de produto e serviço. Traz a intervenção em contratos de ordem bancária, de todo nível de fornecimento, o que até 1990 era impraticável no Brasil, porque o Código Civil é de 1916 e o que estava escrito valia no contrato. Hoje não. A partir de 1990, se tiver alguma cláusula abusiva a respeito da entrega, do preço, das garantias, o judiciário pode vir cancelar, anular aquela cláusula. Não, senhor. O senhor tem que devolver ou entregar o produto. Então, houve um avanço. Cabe recurso nesses Sim. casos? Cabe. Houve um avanço muito bom na legislação e na estrutura do judiciário houve um avanço através dos juizados especiais cíveis, tá? Para você minimizar o custo desse processo. Na esfera administrativa, houve um avanço nos PROCONs. Os PROCONs, eles eram muito tímidos e eles, então, modernizam com tecnologias e se vinculam ao judiciário. O PROCON de Uberlândia, se você fizer uma reclamação, antes você tinha que sair de lá sem uma solução jurídica, né, ou judicial, e ir ao judiciário. Hoje não, hoje ele está conectado com o judiciário, ele mesmo envia aquela reclamação sua para o judiciário, fazendo o papel que nós chamamos de jus postulante. Então, há uma melhoria no sistema jurídico, há uma melhoria no sistema administrativo organizacional e no Ministério Público. O Ministério Público vem em defesa da sociedade, disponibilizando promotores de defesa do consumidor. Aqui, recentemente, era o doutor Fernando Martins, hoje ele está como procurador em Belo Horizonte. Então, assim, ele fez um papel relevante em Uberlândia. Sim. Muito relevante. Você vê a questão Foi antipatizado, né? Muita gente. Quer dizer, quem deve mas sabe. Mas né? advogado, promotor, juiz, sempre vai ter antipatizado. Não tem jeito, Orlando. Eu, particularmente, sou muito amigo do Fernando. Conheço ele desde de menino. Então, você vê, essa é uma realidade moderna, atual, mas que traz essa barreira que eu saliento, que é da juventude que chega sem essa cultura de equilibrar a compulsão de uma oferta extraordinária e, às vezes, embarcar numa fria. Vamos tomar um café? Sim, senhor. Vamos lá. Sebastião, mas deve ser um negócio emocionante essa vida sua, né, de defender. Muito obrigada. Olha, nós começamos, assim, eu passo para concurso em 86 e decido a trabalhar com contratos em 93, quando eu começo a advogar, né, na área empresarial. E o que me leva para essa área do consumidor é exatamente a maturidade que essa lei traz. Hoje eu recebo no escritório quase 500. Vamos brindar com melhor café Cajubá. Isso aí. Deixa eu dar um recado aqui para você na sua cidade. Se você não tem um café Cajubá e na venda, no supermercado, no armazém, você pega o seu celular, o seu computador, notebook, entra lá, cafécajubá.com.br, entra no Mix do Cajubá, faça o seu pedido, que logo, logo está aí na sua casa. Delícia. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. Eu ia falando, viu, Mira, olha que importante.
que é a tecnologia? Hoje nós estamos conectados com 5 tribunais, meu escritório. Tá? Eu tenho um sistema, eu recebo no escritório mais ou menos 500 milhões de endividamento de consumidores bancários por mês. 500 milhões, meio bilhão. Agora eu estou indo para contribuintes. Só bancário? Só bancário. O que eu faço? Meu sistema é conectado com 5 estados. Tá? Nós estamos indo para o 6º e o 7º agora, que é Goiás e Tocantins. Estamos do Rio, Espírito Santo, Distrito Federal, Mato Grosso e Minas. Nós recebemos 500 milhões de endividamento. O que eu faço para nivelar o consumidor? É muita coisa, hein, Eu tenho praticamente um call center, fechamos uma parceria agora com a Callink também, de avisar o consumidor que está sendo acionado. Porque antigamente tinha um oficial de justiça, um papel. Hoje não, o juiz entra, sai bloqueando seu dinheiro, seu carro, seu imóvel. Tudo online. Então, assim, há um aparelhamento tecnológico que, do lado do consumidor, que é essa posição que eu adotei, de 31 anos de advocacia, é de suprir essa distância do consumidor com o fornecedor. Tá? Interessante. Ô, Mirelle, é muito difícil montar um negócio online, um e-commerce? Não é difícil. Hoje tem várias ferramentas que facilitam a vida do empresário na hora de montar um e-commerce. Só que essa facilidade prejudica, porque qualquer empresário acredita que é só ir lá, escolher uma plataforma, cadastrar e divulgar que vai vender. E, na verdade, não é bem assim. Existem muitas ferramentas técnicas, conhecimentos técnicos dentro dessa loja virtual, dentro desse e-commerce, que precisam ser feitos com muito detalhes e estrategicamente também, pensando a nível de produtos, para que essa loja virtual venha vender. Então, hoje, você facilmente abre um Instagram, começa a fazer uma publicidade ali dentro, gerar conteúdo, vende pelo WhatsApp, e na hora que for para ser uma loja virtual ou ser um marketplace, a gente considera o seguinte, que isso é um passo a mais para escalar as vendas. Por que para escalar as vendas? Porque precisa de muito planejamento. Então, começa, por exemplo, se eu quiser vender essa caneca. Então, a primeira coisa é entender para qual público eu vou vender essa caneca. Então, tem que se conhecer muito bem o comprador ideal, que vai gostar desse estilo de caneca. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ver também se o meu fornecedor, ele vai conseguir me entregar essa caneca com estoque com profundidade ao longo do ano. Por quê? Imagina só, eu pego a caneca, faço vídeo, faço foto, faço um cadastro, e aí todo um marketing em cima, um ads, né, que é o quê? Colocar os criativos para rodar e não tem mais a caneca. Então, acabou, você não consegue escalar, você não consegue crescer. Então, a gente parte muito do princípio que tudo começa em cima do produto. O produto é o rei. E aí, onde que a gente precisa tomar cuidado em relação a isso? Porque a loja virtual é o último canal de venda que eu indico. Primeiro canal, depois do Instagram e WhatsApp, são os marketplaces. Então, temos aí à disposição Mercado Livre, Amazon, Shopee. Então, vários marketplaces que já tem o quê? O que a gente mais quer? Visita de consumidor. Então, a plataforma já entrega para o empresário tudo pronto. E ele entra somente com o produto estrategicamente para poder escalar. Isso demanda CNPJ, registro junta comercial, tudo? Demanda. Por quê? Há os gurus que falam, você pode começar com CPF, mas não é o correto. Você tem que começar com o CNPJ. Você já tem que começar pelo menos com um MEI para você conseguir fazer com que esse negócio cresça. Porque vai chegar um momento que as vendas vão acontecer, vai sair do MEI, já muda a tributação, a empresa vai escalar. Então, não tem por que começar com o CPF. Eu sou contra. Junta comercial também tem que registrar também. Tem que registrar, tudo bem certinho. É uma empresa, né? É uma empresa, mesmo porque essas plataformas, elas são muito sérias. Elas vão exigir o contrato social, vão exigir os documentos do sócio. Não é você entrando lá e cadastrando de qualquer jeito. Eles passam por um nivelamento, uma aprovação. Então, hoje, para um empresário começar a escalar,
recomendo essas plataformas que são mais sérias. Depois ir para uma loja virtual, porque para a loja virtual vai precisar de quê? Investimento em ads. Então, o empresário tem que estar preparado para isso, para poder essa marca Você tem que crescer. investir em impulsionamento. Impulsionamento, em Facebook Ads, Google Ads ou patrocínio, né? E aí, um ponto muito interessante para a gente complementar, que tem muitos empresários aí de e-commerce que estão muito preocupados em relação à Black, o que eu vou fazer, e eles associam muito, a Black é para desovar produtos de estoque parado. Na verdade, não é. A Black tem uma função muito importante para o empresário, que é o quê? A possibilidade de adquirir novos clientes e aumentar o ticket médio. Essa é a parte mais importante estrategicamente da Black. Por quê? Porque você já tem uma base de clientes como empresário que você trabalha. Só que você precisa vender mais para novas pessoas, para trazer novas pessoas para sua base. A Black é uma grande oportunidade, porque mediante os descontos, as ofertas, o cliente tem a possibilidade de ter o primeiro contato com o e-commerce, com aquela empresa. E aí, logo depois, vem a experiência, que aí entra a questão do prazo de entrega, que é a questão de receber o produto na íntegra. Se for uma boa experiência, aí nós chamamos o quê? Da próxima compra é a recompra. Por quê? Um e-commerce só escala se tiver recompra. Porque qualquer negócio, assim como o senhor, por exemplo, o cliente tem que voltar com os desafios, né, para serem resolvidos. Isso que faz as empresas crescerem. No e-commerce não é diferente. A gente precisa dessa recompra. Então, a gente tem que, em relação à Black, entender que não é pegar os produtos parados e fazer oferta. Porque se você tem um e-commerce de semi-joia, você vai estar concorrendo com uma agência de turismo que vai lançar uma promoção. E já é uma pré-compra também de Natal, né? Pré-compra para Natal, exatamente. Aí o pessoal já está ali na expectativa de esperar essas ofertas para poder comprar. Então, no mês de novembro, nós temos 2 picos de venda. Primeira semana de novembro, porque aí, no primeiro dia, todos os e-commerce, as empresas já se preparam, trocando banner de site, já colocando no PDV, que é o ponto de venda, as ofertas, as promoções, o que tem de desconto. Então, na primeira semana do mês de novembro, em relação à Black, já tem uma concorrência muito forte. E aí, o empresário ele tem que saber muito bem o que ele vai estrategicamente lançar de ofertas para poder já vender nesse período. Depois tem uma ressaca, né? Um vale, cai essas vendas, porque o pessoal já está esperando realmente o último dia da sexta-feira, né, do mês para poder comprar. Dia 29 para comprar de novo. E aí, essa venda, esse pico de venda acontece, e aí nós entramos num vale novamente na ressaca, porque dezembro já é um mês mais desafiante para o comércio. É o grande mês, né? Grande mês. É a grande data, né? Então, e assim, olhando para o cenário de quem é empresário, para quem tem e-commerce, o que eu recomendo? Primeiramente, fazer uma análise em cima desses produtos, porque produtos de curva A não se dá oferta nem promoção. São produtos best-seller. A gente não mexe em precificação. Que produtos são? Quais produtos são esses? Best-sellers são os mais vendidos, aqueles que a gente considera como estrela. Também pode ser, depende muito do nicho, né? Vamos dizer que dentro do eletrônico, ali no segmento de iPhone, por exemplo, de celulares, né? O iPhone tal, ele é o mais desejado. Hoje, por exemplo, o iPhone 16 é o mais desejado. Então, não é um produto que tem que entrar em oferta e promoção. Mas produtos de curva B e C, que vende menos, né? Então, hoje tem uma loja virtual. O que eu posso fazer, oferecer para essa loja virtual vender? Primeiro ponto importante. As pessoas elas estão mais preocupadas, além do preço, com o prazo de entrega. Então, é um fator predominante no e-commerce. Porque se você, como um vendedor, está oferecendo, por exemplo, um benefício de frete grátis, não é tão interessante mais. Por quê? O frete grátis, o vendedor despacha via PAC. E aí tem um prazo de 7 a 15 dias para chegar.
Só que não é mais interessante, por exemplo, o vendedor dar um SEDEX? Dar o SEDEX para poder chegar essa mercadoria em 3 dias, já que o prazo é um fator determinante para o negócio? Ou se não, pelo menos 50% desse SEDEX? Porque é um fator predominante. Então, não só o e-commerce, ele é afetado pelo prazo, porque as pessoas têm E é uma disputa consciência. tremenda, né, por oferecimento de vantagens, né? Muitas vantagens, muitas. Mas o prazo hoje é um fator determinante. Tanto é que as lojas físicas vão se beneficiar muito em relação a isso, do cliente chegar, já pegar o produto e já sair com ele. Não ter essa espera, certo? É um ponto muito positivo. Luciano, o WTC Uberlândia já é uma realidade. Com certeza absoluta, Orley. Prazer falar contigo, falar com seus espectadores, tá? É uma grande realidade. O WTC Uberlândia aconteceu. O primeiro e único AAA empreendimento imobiliário AAA do interior do Brasil. Como é que vai funcionar essa interação entre o empresário localizado no WTC Uberlândia com o empresário localizado em Nova York, Tóquio e outros países? Olha, eu costumo dizer que nós temos aqui o nosso hardware, que é o nosso edifício, 36 pavimentos, rooftop, eu tenho ali o heliponto, esse é o nosso hardware. E a gente tem o nosso software, que é o Business Club, WTC Business Club. Através do Business Club é que esses empresários de Uberlândia e região estarão conectados com mais de 95 países, são mais de 330 cidades onde existe o World Trade Center. Então esse é o canal de interatividade, internacionalização dos nossos negócios e trazer grandes empresas de fora para Uberlândia. Essa é a finalidade do Business Club. Em termos de investimento imobiliário, é único aqui em nossa É região. único porque é uma marca consolidada mundialmente, né? Então a gente traz vários diferenciais aqui do WTC, né? Não é um edifício de escritórios comum. Ele tem vários diferenciais e o público está conseguindo perceber esses diferenciais, o quanto a gente está assim, distante em relação a outros equipamentos aqui de Uberlândia e região. Muito bom. Sucesso, Luciano. Obrigado, Orley, mais uma vez. Muito obrigado. Doutor Sebastião, existe uma série de direitos do consumidor, a gente estava falando ali antes de entrar no ar. É o arrependimento, tem mais uma série, né, de coisas que o consumidor ele não tem conhecimento, né, que ele pode se valer disso. Como é que o senhor podia elencar isso? Sim, tudo, sim. talvez? Olha, eu tomei a liberdade de pontuar 7, que são os mais importantes, né, dentre outros que o consumidor tem, que é a restituição em dobro, em caso de que haja uma cobrança a maior. Por exemplo, eu faço uma oferta de 10, cobro 15. Tá? Dando um exemplo, que aí esses R$5 a mais, a lei de defesa do consumidor garante a restituição em dobro. O consumidor sabe disso. Então, a restituição em dobro é garantida pela lei do consumidor, chamada de repetição de indébito. O segundo é que o fornecedor ele tem que ter uma informação transparente do preço, os preços promocionais, a mulher estava falando isso, né? Tem que ser bem informado se existem componentes ou não. Por exemplo, estou comprando um celular, tem bateria, eu estou comprando um brinquedo, tem bateria, não tem um controle. Tem que ser claro, porque de repente eu compro algo, né? Mas eu preciso de um outro controle para fazer funcionar. Então, essa informação tem que ser transparente. É notório que a propaganda não pode ser enganosa, né? Vender coelho por lebre, é mais conhecido popularmente, a propaganda ela já é bem denunciada, tá? Uma coisa que é importante é a troca do produto com defeito. Então, nós temos 2 categorias de produtos, os duráveis e os perecíveis, tá? Os perecíveis, o prazo de identificação do defeito e devolução são 30 dias. E os duráveis, 60 dias. Então, assim, eu comprei, identifiquei um defeito. Se é um produto perecível, eu tenho que imediatamente já pedir a substituição ou o dinheiro de volta. Se é um produto durável, às vezes o defeito não se apresenta imediatamente, né? Um aparelho de telefone, mas aí eu teria 60 dias para fazer essa reclamação. O arrependimento é quando eu compro, tá? E não deu certo, não me serviu ou não era a cor que eu queria, seja pelo e-commerce ou na loja física, eu tenho 7 dias para me arrepender dessa aquisição, independente de defeito ou não. É uma decisão minha, porque eu não quero. O e-commerce é contado a partir da entrega. E na loja física, a partir do momento que eu retiro a mercadoria. Tá? Então, os 7 dias são previstos.
A Mirella falou um ponto importantíssimo, que é a garantia de entrega. Recentemente, uma queixa que nos chega é que a pessoa comprou um jogo de salas, né, pelo um portal, um e-commerce, e esperou, passou o prazo e recebeu uma mensagem: não conseguiremos entregar seu produto. Aí ele, tudo bem, né? Fazer o quê? Vou comprar de novo. A hora que ele voltou para comprar, estava o dobro do preço quase. Então, me parece que houve uma falha de publicação e o fornecedor não sustentou. Então, o consumidor ele tem direito de exigir que haja entrega dentro do prazo avançado. Tá? Então, assim, é importante não só como um fator predominante na qualidade do e-commerce, mas também respeito ao direito daquele que compra e espera. Então, eu acho interessante a sua posição de que é melhor, às vezes, colocar numa transportadora que leve rápido ou no Sedex, porque a pessoa tem essa expectativa de, às vezes, presentear, ainda mais chegando o Natal, de presentear para um aniversário ou para a data natalícia. Ele está planejando receber aquilo dali e fazer uso ou presentear. De certa forma, tem um pouquinho de dano moral também. Sim, tem. Então, a gente tem algumas previsões na lei que falam na penalização do vendedor, inclusive na indenização que você menciona, é direito à indenização, tá? Ele pode solicitar o cumprimento do prazo fixado, ele pode desistir da compra com a restituição do valor integral e pedir indenização se lhe causou algum transtorno, né, que seja significativo, ou adquirir um outro produto similar, que seria uma opção do fornecedor, falar assim: não, esse não dá, mas esse eu te entrego. Tá? Seria um bom senso aí entre os dois. Então, o que é importante é a consciência desse adquirente e do seu lado, né, do fornecedor, e estar balizando essa qualidade na compra e venda. Exato, porque é importante entender que na Black se vende muito, mas a empresa tem que estar preparada para essa Black. Porque mais importante do que vender é realmente entregar o produto no tempo e com a qualidade esperada para o consumidor. O doutor Sebastião estava falando, eu estava imaginando, o cara arrepende, não sei o que, tudo tal, a compra deu defeito. Esse trâmite, esse negócio que manda um e-mail para lá, vem para cá, isso demanda tempo, né? Depende da plataforma, do site. Hoje, cada dia que passa, o e-commerce está se tornando uma ferramenta de grande experiência para o consumidor. Hoje tem plataformas que, através, você entra, já tem lá a página de troca e devolução. Você, em simples cliques, poucos cliques, você já consegue fazer essa troca e devolução facilmente, sem precisar até mesmo de um contato humano. Então, as ferramentas através do WhatsApp e da própria plataforma, está muito fácil em relação a isso. Então, agora, lógico, lojas virtuais que não têm essa ferramenta, aí demandam um contato via e-mail ou WhatsApp. Mas os grandes players, eles já estão fazendo isso automaticamente. Isso é muito bom, porque traz uma segurança, né? Sim. Uma facilidade para quem comprou. A inteligência artificial, doutor Sebastião, é uma ferramenta sobrenatural, como muita gente diz, né? E para o golpista é um filé, né? Isso. A inteligência artificial está surpreendendo, né? Da nossa geração, podemos falar assim, porque tem um caso na Europa, na Itália, de uma moça criada artificialmente que já está com 65 mil seguidores. Olha. E crescendo. Ela é um personagem que dá recomendações de moda, beleza, está com 65 mil. Então você vê a humanização da inteligência artificial no mundo virtual. Isso dá tema para um livro, um best-seller, porque como que o comportamento muda humano em admitir na sua interlocução, no seu relacionamento, eu sabendo que ela não é humana. O Elon Musk está criando uma boneca, coisa assim. Um robô. Então, o direito vê isso, e eu particularmente nas minhas pesquisas, que vai haver uma interpretação, uma mudança na conduta humana, a partir dessa geração, em admitir o virtual muito mais que, às vezes, o relacional presencial. Então, isso tem o seu ponto de vantagem e de muita desvantagem, porque diz que a tecnologia ela aproxima os distantes e distancia os próximos. Isso é meio triste, né? Então isso é difícil. Agora, no campo do direito, a gente se beneficia da inteligência artificial e a coletividade nas pesquisas, nos trabalhos técnicos, né? Há um avanço muito interessante nisso aí.
E tudo que é incrível, né? Tudo que parece que cresce para o bem, dobra pelo mal, né? Então, existe clonagem de cartão, clonagem de imagem, os fakes, né? Usando, agora você pode pôr o rosto de qualquer um em qualquer lugar, a fala. Então, assim, vai haver uma coisa para os famosos, né, internacionais, os nacionais, há um ganho também de existência, né? Você vê aquele ator que está com demência, né, que fez vários filmes, ele cedendo a imagem dele por milhões de dólares para que as empresas usem. Então, se há uma sobrevida de existência e ganho, mesmo que a humanidade me leve à inexistência, né? A morte que é natural a todos. Então, há fenômenos interessantíssimos que a gente vai discutir e vai recair, sim, na reformulação de várias legislações a respeito. E complementando sobre a inteligência artificial no e-commerce, nós Eu ia te perguntar, vai lá, toca. Estamos, assim, muito fascinados com a possibilidade de melhora, de otimização de tempo para o empresário. Então, hoje você monta uma loja virtual, você ali na hora de cadastrar esse produto, a própria inteligência faz isso para você. Então, antes o empresário tinha que pensar no texto e fazer uma elaboração, né? E é incrível, hoje joga as informações, até mesmo as informações técnicas, e ele entrega todo esse texto de cadastro de produto pronto, baseado na pesquisa do público. Isso é muito importante, porque dentro do e-commerce a gente trabalha também com SEO, que são as palavras-chave mais importantes para aquele nicho. Então, a inteligência artificial, ela vem contribuindo muito para a criação dessas lojas virtuais, para a criação dos cadastros de produtos, textos, palavras de SEO, fotos, vídeos, porque vem facilitando muito a vida do empresário na otimização do tempo. Então, a gente está vendo isso como um lado muito positivo, até mesmo para a criação de conteúdo nas redes sociais. O quão é difícil você acordar e pensar o que eu vou postar hoje, que reels que eu vou criar. A própria inteligência artificial consegue fazer um calendário editorial para o empresário apenas para ele executar. Então, já entrega isso tudo pronto. Então, veio muito para facilitar. Muito bom, gente. Foi um prazer enorme tê-los aqui. Mas bom. Vocês dois, doutor Sebastião, Mirelle, o microfone está à disposição de vocês para as considerações finais sobre esse tema que é tão importante, que está aí batendo na nossa porta. Bom, eu queria muito agradecer pelo convite, por estar aqui com vocês. E eu queria finalizar falando sobre a Black, que os empresários têm que se preocupar muito em relação à precificação. Não é porque vai entrar na Black que ele tem que queimar o estoque. Ele tem que ver muito mais a margem de contribuição dele, fazer uma precificação onde ele consiga realmente dar um desconto que não vá dar prejuízo para ele. Eu sei que fica muito na emoção de vender, todo mundo está ofertando, mas ele tem que ter um grande cuidado. Por isso, pensar bastante em relação a cupom de descontos, a questão do frete, em relação às ofertas relâmpagos, mas olhar a precificação e pensar o seguinte: a Black é uma grande oportunidade para adquirir novos clientes e aumentar o ticket médio. Muito obrigada. Olha, fiquei muito feliz com o convite, viu? Te acompanho desde a TV Triângulo, né? Desde muitos anos, é um grande comunicador, parabéns. Obrigado. Te admiro muito, você tem uma relevância muito grande na história da comunicação em Uberlândia e região. Esse programa seu está maravilhoso, eu tenho visto ele no YouTube, com temas esplêndidos, tá? O que eu penso que essa conscientização do consumidor que você leva para essa oportunidade que outras de consumo tem que ser considerada como uma forma de conscientização da melhor forma de consumo, tá? O brasileiro precisa entrar nessa esfera de ter qualidade na compra. A ansiedade no Brasil. O Brasil é recordista em ansiedade, inclusive em compra. Certeza. Aquele que tiver algum prejuízo, sofreu algum dano, deve procurar o PROCON de Uberlândia, fica próximo ali ao DEMAI, né? Ou o Juizado Especial fica dentro do Fórum, a Defensoria Pública ou o próprio Ministério Público. Não deixar passar. Né? Não deixa passar, tá? Além disso, nós temos o www.consumidor.gov.br, que é um site de acolhimento às reclamações do governo federal ligado ao Ministério da Justiça, e tem os outros particulares, como o Reclame Aqui e outras fontes de reclamação. Mas uma
parte dessa conscientização é expor suas queixas e não deixar, né, deixar ser vítima de qualquer golpe ou qualquer situação de risco e prejuízo. Muito obrigado, Arley. Obrigado a vocês. Obrigado pelo conteúdo excelente que vocês passaram para o pessoal que nos acompanha. A você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, pelo seu carinho. Até a próxima.